Muito bem, minha gente, olha, então vamos lá, vamos agora ao grande assunto do Papo Reto, onde eu gostaria que vocês prestassem bem atenção sobre a conversa que o padre vai ter agora com o nosso convidado, que já é da casa, já é muito querido por mim, Padre Marcos. Eu encho a boca para falar dele porque é o Agnon. Agnon, olha, só um minutinho. Agnon, antes da gente conversar, o Agnon tá aí, ó, jovem, super inteligente. Agnon, preste atenção no VT que eu vou soltar antes para esquentar o nosso papo, Agnon. Eu quero que você também que está em casa agora, dá uma olhadinha nesse VT que é sobre o tema de hoje do Papo Reto. Dá uma olhada aí, ó. A maldade existe ou é uma consequência do mau uso da bondade? Tanto a maldade quanto a bondade são inerentes à condição humana. Sem uma certa dose de agressividade, não conseguiríamos levantar da cama e tomar iniciativa para vencer os obstáculos. Excesso de bondade sabota o desenvolvimento emocional e a obtenção da independência como maturidade. Maldade e bondade são faces da mesma moeda. Existe em nós um temor que o ódio seja maior que o amor. Existe também o medo de sermos bondosos, porque aprendemos que bondade tem que suprir o ódio. Isso gera conflitos internos inconscientes que nos atrapalham nesse processo de integrar amor e ódio sem agir só na bondade ou só na maldade. Temos que tomar cuidado, pois sabendo que é natural sentirmos ambos, se durante um tempo relativamente grande estivermos funcionando só de um lado da moeda, sofreremos consequências emocionais ruins ao longo do tempo. Parece difícil? É um assunto para refletirmos com cuidado. Fique agora com o nosso Papo Reto. Minha gente, tá aí, ó. Assunto esse dá pano pra manga, hein? E a gente tem um tempinho pequeno para poder falar um pouquinho daquilo que a gente entende que vai ser muito importante para você que está em casa. Então, agora sim, falo com meu querido amigo Agnon. Agnon, boa tarde, meu querido. Deus abençoe você. Boa tarde, Padre Marcos. Tudo bem? Graças a Deus, Agnon. Melhor agora falando com você. Depois de uma fase que eu também fiquei com Covid, aí fiquei afastado mais de 20 dias, mas estou bem agora. E estava com saudade do programa e de você também, viu, meu brother? E de você também, hein? Mas olha só, Agnon. Agnon, nós temos esse assunto que fala muito sobre entre o bem e o mal. E eu fiz questão de chamar você, primeiro porque muitas pessoas que já estão acompanhando você, aliás, um adendo aqui, o Agnon, ele é vice-presidente, gente, e fundador da Sociedade Chesterton Brasil, tá ok? Então, para vocês entenderem que ele é uma pessoa que trabalha muito com os livros, principalmente com o grande autor, jornalista famosíssimo e autor de vários livros, Chesterton. Muitas pessoas admiram muito você, Agnon, tá? Gostam muito do nosso bate-papo. Então, pegando esse assunto entre o bem e o mal, eu gostaria, assim, da gente exaltar aqui dois livros para a gente falar, que eu gostaria que você falasse alguma coisa, que é sobre o livro que Chesterton escreveu falando de São Tomás de Aquino. Foi um livro belíssimo, que é uma das obras mais bem trabalhadas, ok? E também o livro O que há de errado com o mundo, para a gente falar sobre o bem e o mal. Porque, Agnon, a grande pergunta é o seguinte: desde a época de São Tomás, a igreja, as sociedades, sempre viveu com algumas heresias que percorreram ao longo da história, colocando dúvida se Deus criou o mal. Porque se Deus criou o bem, existiam heresias que diziam, mas Deus também criou o mal. Porque tem seres humanos ruins, tem pessoas más, tem guerra, tem isso, tem aquilo. E São Tomás, ele com a sua genialidade, ele foi um gênio, vamos dizer assim, um homem muito inteligente, ele colocou uma questão quebrando essa heresia. E hoje nós estamos também percorrendo, no mundo de hoje, a gente vê pessoas boníssimas, pessoas do bem, chamado pessoas do bem,
Mas a gente vê um comportamento em muitos seres humanos no mundo inteiro que faz muita gente achar, perto da gente, que parece que Deus também fez o mal. Agnon, conta um pouquinho para nós a respeito desta obra, de uma maneira resumida, o que São Tomás fala e sobre a questão do bem e do mal, né? Certo. Santo Tomás era um homem profundamente bíblico, né? Então, ele traduz algumas dificuldades bíblicas e nos entrega de bandeja para que nós possamos nos alimentar, né? Assim como todo grande teólogo, ou pai da igreja, ou pensador, eles sempre fizeram esse esforço de traduzir algumas dificuldades. A Bíblia ela fala primeiro, Padre Marcos, que Deus criou tudo bom. Tudo era perfeito. O homem foi criado perfeito e com uma comunhão perfeita com Deus. Então, havia perfeição no homem, perfeição no lugar onde ele estava, perfeição nos seus relacionamentos. Então, de onde vem o mal? Ele teve que vir de algo externo. Então, além de Adão, Eva e Deus, havia alguém mais nesse jardim, né? E a história a gente conhece. Né? O diabo tentou Eva e o diabo é justamente esse, o pai do mal. Chesterton vai dizer que o diabo não cria nada. O diabo ele destrói. Então Deus é o único artista criador. O papel do diabo é sempre de destruir e degradar, né? Então o que o diabo fez foi pegar o que era bom e o que era perfeito, o que era muito bom na criação e corromper, né? Isso. Então foi isso que ele fez. E Santo Tomás vai nessa linha, né, falar justamente a respeito do mal, que o mal ele foi um mau uso do bem e não uma criação. Ele não tem vida própria, ele é um usurpador. Chesterton chega a dizer que se o diabo é o príncipe desse mundo, ele é um príncipe usurpador. Usurpador. Ele é um príncipe usurpador, ele não criou nada, ele apenas desfez, ele destruiu, ele demoliu algo que era perfeito, né? Ele interveio aí para destruir o que era perfeito. E aí, no livro, por exemplo, O que há de errado com o mundo, Chesterton vai trazer vários pensamentos a respeito de ideias que são perigosíssimas para as ações, né? Chesterton diz que a teoria importa muito mais do que a prática. Ele diz, é boa coisa a gente ter um balde d'água enquanto Roma pega fogo, mas muito melhor coisa é estarmos pensando numa maneira melhor de apagar. Perfeito. Né? Porque um balde d'água não vai resolver. Sim. Então a teoria, ela importa muito mais do que a prática, porque a teoria é quem gera as melhores práticas. Sim. Então, agora, quando ele fala... Agnon, com base nisso, eu vou deixar aqui uma questão que eu gostaria que nós complementássemos para os telespectadores. Então, nós já entendemos como Chesterton escreveu sobre a palavra de São Tomás, com base na Sagrada Escritura, que Deus não criou o mal. Tudo que Deus criou, está lá em Gênesis, capítulo 2 e 3, Deus, no finalzinho da criação, ele vai dizer, Deus viu tudo o que ele fez e disse que tudo que foi criado é bom. Essa foi a teoria de São Tomás para combater as heresias que não foi criado o mal. Então, o mal, ele foi induzido por Satanás, que é um espírito maligno, né? Que acabou iludibriando o bem, a criação boa, que é o ser humano. Mas a pergunta que eu deixo para depois do merchan que eu vou fazer, para a gente desenvolver um pouquinho, o que há de errado no mundo, que é o outro grande livro de Chesterton, que ele ainda nem estava convertido ainda, ele vai dizer que todos os seres humanos na face da Terra têm uma educação, todos foram educados. Quando ele é questionado sobre a educação autoritária de uma família. E Chesterton rebate, dizendo, todos os seres humanos receberam uma educação. Ele falou assim, seria uma loucura imaginar, falar, esse rapaz não tem educação. Não, ele tem educação. Só que Chesterton, brilhantemente,
vai explicar que tipo de educação é essa, que vem de encontro com o bem e o mal. Quero que você fale já um pouquinho sobre isso, Agnon, para os nossos telespectadores entender, para a gente aumentar ainda mais a nossa fé nesse Deus maravilhoso que nós amamos tanto. Daqui a pouquinho o padre fala mais com você. Gente, maravilhoso bater um papo com o Agnon, né? Jovem, inteligente e olha, ele também é o cofundador aí da Chesterton Brasil, hein? Vale a pena, presta atenção ainda no que vai acabar essa conversa. Então vamos lá, continuando então esse assunto com o Agnon. Agnon, então a gente já está entendendo muitas coisas sobre esse escrito de Chesterton falando de São Tomás e também o que há de errado no mundo, que contribui muito para a gente entender que existe então o bem e o mal. Porém, que Deus, o Criador, criou só o bem em toda a matéria, inclusive o ser humano. Porém, tem a educação, todos os seres humanos são educados, Chesterton fala. Eu gostaria que você falasse então, como nós vamos entender esse comportamento de tantas coisas ruins, maus, pessoas más no nosso meio, com base nesses dois grandes livros que Chesterton fala. Você falou sobre a questão do Tomás de Aquino, né? Sim. E essa perspectiva da educação, né? O Chesterton vai dizer que a educação, ela não é uma questão de saber ler, né? Como se diz assim, na Idade Média poucas pessoas sabiam ler, então não havia educação. E o Chesterton vai criticar isso dizendo que a educação não é saber ler. Saber ler é um mero arranjo de símbolos, né? Olha. Ele diz, o homem da Idade Média poderia não saber ler, mas o homem da Idade Moderna, ele não sabe adornar e educar um falcão, por exemplo, né? Barato. Ou então se comunicar um com o outro através de espelhos, como faziam na Idade Média. Então a educação não tem a ver com isso. A educação tem a ver em reconhecer o seu entorno e o seu lugar nele, né? Reconhecer o exterior, o mundo externo, a criação, e saber o seu lugar nele e o seu lugar dentro de todos os outros, né? E isso tem a ver justamente com reconhecer o que é o bem e o mal, o certo e o errado, né? Sim, sim. E o Chesterton fala, o certo vai ser certo mesmo que ninguém o pratique, e o errado vai ser errado sempre, mesmo que todos pratiquem. A gente não muda de concepção de certo e errado por maioria. Eles são fixos, são verdades fixas. Né? Não há relativismo. No que há de errado com o mundo, ele vai usar vários textos para isso, vários dos seus capítulos são em relação a esses erros de um relativismo em relação à verdade, né, que o Chesterton vai defender. E no Santo Tomás de Aquino, ele vai fazer em alguns capítulos, ele vai fazer essa comparação também do relativismo e a verdade. Agora, existe um conjunto de livros que eu vou mostrar aqui, que são os contos do Padre Brown, certo? Esses contos aqui, para mim, são o melhor sumo em relação ao problema do mal. Por quê? Porque o problema do mal, nós temos que dar um nome a ele. E o nome dele é pecado. Olha aí. Pecado. E nada melhor do que os contos de um padre que ouve as confissões diárias dos pecados das pessoas e são relatados em histórias muito gostosas, muito intuitivas, cheias de mistério, porque são contos policiais e intuições chestertonianas que fazem com que essas ideias saltem do livro de uma forma muito maravilhosa. Então, os contos do Padre Brown é onde você melhor vai ver a respeito do mal e a respeito do bem, né, trazido da pena de Chesterton. Agnon, com base nessa questão entre o bem e o mal, que Chesterton trabalha tão bem, ele nos ajuda a entender bem também decifrar quando o nosso Senhor Jesus, quando ele é interpelado por Pedro a respeito de quantas vezes devemos perdoar o próximo quando ele pecar contra nós. E Jesus vai dizer sempre, sempre. Se ele pecou contra você, né, perdoa ele sempre. E muitas pessoas questionam, mas a pessoa fez mal contra mim, ele destruiu, ele fez, ele acabou. Quer dizer, essa concepção de o perdão que Jesus, o nosso Senhor, fala, na verdade, ele está entrando nessa concepção que São Tomás explica, porque tudo que Deus fez é bom. O ser humano, ele foi criado para o bem. Em Efésios capítulo 6, Paulo fala que a nossa luta ela é contra os seres
espirituais e não carnais. Tudo isso está embasado na verdade de que tudo que Deus fez é bom. É isso mesmo, Agnon? É isso mesmo. E o chamado do Evangelho é produzir frutos dignos de arrependimento. É isso que João Batista falou e tem a ver com essa questão. Deixe o pecado, que nós chamamos de mal, e produza frutos dignos de arrependimento. Porque quando Paulo fala a respeito de uma conversão, ele fala, se tu falares, confessares com a tua boca e creres no teu coração, serás salvo. Mas falar com a boca é algo objetivo, dá para eu saber, a pessoa está falando. Agora, crer com o coração, eu não consigo saber se a pessoa creu com o coração. Por isso que o próximo passo é produzir frutos dignos de arrependimento, que é quando você creu com o coração e está demonstrando que realmente creu. Se você não tem frutos dignos de arrependimento, você só confessou com a boca, mas não creu com o coração para a salvação. E Chesterton era um cara que tinha essa visão completa também a respeito disso, claro, porque Chesterton era um homem que cria nas Escrituras e ele tinha essa perspectiva de que o homem deveria deixar. Ele diz o seguinte, ele diz que o problema da modernidade não é o excesso de crítica, mas a ausência de autocrítica. Olha isso, espetacular, né? Temos muitas críticas na modernidade, mas o problema não são as críticas, mas a ausência de autocrítica, ou seja, a autopercepção de si mesmo, para poder começar a reforma a partir de si. Porque o que a gente tem costume de fazer, às vezes, é querer reformar o outro, sem fazer a reforma nossa. E o reino de Deus, que Jesus sempre nos ensina, ele começa dentro de mim primeiro, não é primeiro dentro dele. A mudança começa em mim. Então, na verdade, tudo isso o próprio Cristo trouxe tudo isso, que São Tomás soube interpretar tão bem, e Chesterton também numa época diferente da nossa. Olha aqui, Agnon, eu agradeço muito, mas eu gostaria só de uma coisa, deixa eu até perguntar aqui pro Rodolfo, não sei se tem aí embaixo, quem quiser achar, Agnon, por exemplo, toda a coleção de Chesterton, do Padre Brown, que você mostrou, que trabalha muito bem esse conto policial, como faz para as pessoas entrarem em contato? Tem aí, ó, sociedade, tá aí, ó, sociedade.chesterton.brasil, é isso mesmo? @sociedade. É isso mesmo? E o nosso site é www.sociedadechestertonbrasil.org. Lá nós temos uma livraria e estamos na Black Friday com descontos de 50% ou mais. Bacana, bacana. Agnon, olha aí, ó, um grande abraço para você. Eu tenho certeza que a sua participação contribuiu demais hoje para a gente entender entre o bem e o mal, que só o bem prevalece, porque só Deus só criou o bem. E que tomemos cuidado para não sermos vítima do mal. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu. Gente, olha aí, ó, tá vendo? Nosso querido Agnon.